a parábola da grande ceia. Eu não sei se vocês colocaram aí, pastor Heribilton, na tradução A Mensagem. Eu gostaria até que você não lesse a sua Bíblia agora, lesse a minha. Por quê? Eu coloquei uma tradução aí, que é a tradução de Eugene Peterson, que ele traduziu uma linguagem mais simples, mais clara, que todos possam entender. Ok? Porque essa parábola tem algumas palavras talvez não muito usual, você talvez não teria total compreensão. Aí nós vamos ler na tradução A Mensagem. Então, é a primeira vez que você vem na igreja, eu falo, não leia a sua Bíblia. Olha para cá. Olha só. Isso aqui é uma parábola. Você sabe que parábola é uma história que Jesus contou. Jesus foi o maior contador de história de todos os tempos. E ele disse na parábola da grande ceia o seguinte: Jesus estava num jantar, e aí o que acontece? Os convidados exclamaram: feliz quem pode participar de uma festa no reino de Deus. Se você não sabe, o reino de Deus é uma festa, não um velório. O reino de Deus é uma festa e não um velório. Por isso que quem vem para o reino de Deus, ele é uma pessoa alegre, porque ele não foi para um velório, ele veio para uma festa. E daqui a pouco nós vamos participar de uma festa chamada a Ceia do Senhor. E ele disse: bem-aventurado é quem participar dessa festa. Verso 16, 17. Jesus concordou, sim. E aí ele começa a parábola. Certa vez, um homem deu uma grande festa. O Senhor está preparando uma grande festa. E convidou muita gente. Na hora do jantar, enviou um criado para avisar: venham, a comida está na mesa. Estranhamente, todos começaram a apresentar desculpas. Ou seja, você é convidado para uma festa e não aparece? Um após outro. O primeiro disse: comprei algumas terras, comprei um terreninho ali na Vila Mercedes e preciso vê-las bem nesse dia. Aceite as minhas desculpas. O segundo disse, verso 19: comprei 5 juntas de bois. Cada junta de boi tem 2 bois. 5 juntas são 10 bois. E preciso testá-las. Aceite as minhas desculpas. O outro disse: acabei de me casar. Casar é bom, mas na hora certa. E preciso ficar com a minha esposa ou com o meu marido. O criado retornou e contou ao Senhor o que havia acontecido. Ele ficou com tanta raiva. Você já ficou com raiva? Eu muitas vezes. Ele ficou com tanta raiva que disse ao criado: rápido, vá às ruas da cidade, vai lá nas vielas de Mauá, junte todos os que pareçam precisar de uma boa refeição, todos os desajustados, sem teto, sem célula, sem igreja, e miseráveis que puder encontrar, e traga-os aqui. O criado informou: fiz o que o Senhor mandou, mas ainda sobraram lugares. Olha, o reino de Deus tem muitos lugares. O homem ordenou: vá para a periferia, vai lá para o Zaira 6, traga para cá qualquer um que encontrar. Eu quero que a minha casa fique cheia. Esse é o ano da casa cheia. Vou dizer uma coisa, esse senhor agora bravo: nenhum daqueles a quem mandei convite vai participar da minha festa. Vou repetir: nenhum. Quantos irmãos? Nenhum. Nenhum daqueles a quem mandei o convite vai participar da minha festa. Diga glória a Deus. Essa é a primeira parábola dessa série que nós vamos pregar, sobre as parábolas do reino. E essas parábolas falam do amor, da justiça e da graça de Deus. E
a gente pode perceber que essa parábola aqui, a gente vê o grande amor de Deus, a bondade de Deus, a generosidade de Deus, porque Deus é bom em detrimento de um coração humano, egoísta, incrédulo e mau. Mas o nosso Deus é bom, é paciente e é generoso. Diga glória a Deus. E eu quero ministrar 7 princípios sobre essa parábola, 7 lições que nós como crentes podemos ser edificados e edificar as outras pessoas também. Primeira lição que a gente aprende nessa parábola é: o banquete da salvação é uma grande festa. Fala para o seu vizinho: você foi convidado para uma grande festa. O reino de Deus não é um funeral. O reino de Deus não é um velório. O reino de Deus não é um lugar de melancolia, amargura, tristeza, frustração. O reino de Deus é uma festa. Eu tenho certeza que se você está no reino de Deus, você é uma pessoa alegre, porque há um desejo por uma festa no seu coração. Aleluia! E Jesus diz aí em Lucas 14:16, Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Certamente você foi convidado para esse grande banquete e você respondeu a Deus positivamente. Aleluia. Há um banquete. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor também é um banquete. Eu sei que é um pedacinho de pão, você queria comer um pão inteiro. Eu sei que é um suco de vinho, você queria tomar uma garrafa de vinho, não é? Mas enquanto é a ceia, vamos fazer assim. Mas lá na igreja primitiva, eu não sei se você sabe, eles tinham 2 momentos. Eles tinham esse momento, mas depois eles tinham aquilo que eles chamavam da festa ágape. O que era a festa ágape? Era a festa do amor, onde depois de participar desse momento, cada um trazia a sua panela, cada um trazia a sua comida, tipo assim, um junta-panela. Já participou de um junta-panela? Aí se juntava aquelas panelas, uns comiam demais, outros ficavam bêbados. É o que Paulo diz lá na igreja de Corinto: os ricos comiam demais e alguns ficavam bêbados. Quem sabe um dia, pastor Jefferson, depois de participar desse momento aqui, a gente faça aqui um junta-panelas nessa igreja. Só que esse negócio de junta-panela é problemático, porque tem irmãos que não trazem nada. Fala para a pessoa que está ao seu lado: não é com você que o pastor está falando, não, né? Porque na célula também tem gente que não leva nada. Agora, quem sabe um dia, talvez aí no dia do batismo, a gente fazia aqui um junta-panela. Está marcado já? Vamos marcar esse junta-panela. A gente participa da ceia e aí a gente vai para aquele momento bom, de festa, de alegria. Porque fazer parte da igreja é como se você estivesse numa festa. Esses dias eu perguntei para um pastor da igreja Videira em São Paulo, muito conhecido, e eu perguntei para ele: tá tudo bem, irmão? Ele falou assim: se melhorar, vira festa. Eu falei: não virou ainda? A vida é uma festa. E você foi convidado para participar da maior festa que haverá. Você já participou de uma grande festa? Ano passado, eu e a pastora Miriam fomos convidados para participar do casamento da filha do pastor Aloísio Silva. Olha, irmãos, eu já tinha participado de grande festa, mas igual aquela festa, a festa era um dia, outro dia, e não acabava mais. Eu já não aguentava mais nem comer de tanta festa. Ô festa essa! Foi uma festa assim maravilhosa que eu participei. Agora, quem gosta de festa aqui? Porque tem gente que gosta de velório, né? Tem crente que gosta de velório. Eu conheci um pastor que gostava de velório. Eu conheci um pastor que ele tinha prazer de ir em velório. Ele falava que ele era o pastor do velório. Deus que me livre ser o pastor do velório. Pastor de festa. A vida cristã, ela é uma grande festa, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a ceia aponta para uma festa que vai acontecer quando o Cordeiro, Jesus Nazaré,
ele vai se unir com a sua igreja, que nós chamamos a ceia das bodas do Cordeiro. Está lá em Apocalipse 19. Porque o reino de Deus é uma grande festa. Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas. Olha só, João 14, 2. Jesus falou assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Por isso que eu não sou testemunho de Jeová. Você sabe que para o testemunho de Jeová, só 144 mil vão ser salvos. 144 mil. É menor do que era o estádio do Maracanã. Então eu não acredito nisso. Eu acredito que na casa do Pai há muitas moradas. Muitas moradas. Milhões de moradas. Bilhões de moradas. E Jesus, ele fala desse banquete. Desse banquete. E Jesus, quando ele morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus e foi glorificado. Aliás, eu estou com uma fase de corrigir as músicas aqui na igreja. Na conferência ficaram bravos comigo, tacaram pedra em mim, porque cantaram uma música que os céus se abram. Mas eu falei, o céu já está aberto, Jesus já abriu o céu, filho, está cantando o quê? E hoje nós cantamos uma música aqui, que nós vamos ter que corrigir. Não, hoje nós cantamos uma que já corrigiu. Aquela de chamar Deus de você. Filho, você não chama nem seu pai de você. Vai chamar Deus de você? É só essa molecadinha louca que faz isso aí mesmo. Agora nós cantamos mais uma aqui, viu, Tati? Você não está aqui, tem que corrigir também. Que diz assim: coroamos a ti. Jesus já foi coroado. Ele morreu, ressuscitou, está à direita do Pai. Ele já foi coroado. Agora a gente pode mudar o coroamos por exaltamos a ti, ó Rei Jesus. Exaltamos. Desculpe ser chato. É que de vez em quando você precisa dar umas ajustadas aí, porque senão, filho, a coisa fica feia. Porque você sabe que nós temos bons músicos, mas não temos bons músicos teólogos, infelizmente. Mas voltando para cá, sem chatice. O banquete do reino de Deus. Jesus disse lá em Lucas 22:16: porque vos digo que não comerei mais até que se cumpra o reino de Deus. Tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai, reparti-vos entre vós. Porque vos digo que não beberei do fruto da vide. Qual que é o fruto da vide, irmãos? Vinho, suco de uva. Porque vos digo que não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Para aqueles que não sabem, Jesus está em jejum. Pastor, onde está? Está aí, ó. Lê comigo o versículo que eu acabei de ler, o 18. Porque vos digo que não beberei do fruto da vide. O que é o fruto da vide? O vinho. Até que venha o reino de Deus. Nós estamos tomando o fruto da vide, mas Jesus não. Jesus um dia, quando ele voltar, aí ele vai tomar o fruto da vide com a sua igreja. Quantos podem dizer um glória a Deus aí? Aleluia! Então, o reino de Deus, a primeira coisa que eu quero dizer para você, é uma festa. Por isso, você como crente, onde você chega, a festa deveria chegar. Uma célula deveria ser uma festa. Um culto aqui, como é o reino de Deus, deveria também ser uma festa. Por quê? Nós vamos participar daqui a pouco de um banquete do reino de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus aqui? Porque o Senhor já colocou o Espírito dele em nós como um antigozo daquilo que nós vamos ter lá. E o que nós vamos ter lá? 1 Coríntios 2:9, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais alcançou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Levanta a sua mão. Você ama a Deus? Então você não sabe o que tem preparado para você. Você ainda não experimentou, você ainda não viu, você ainda não ouviu algo que Deus tem preparado para aqueles que foram convidados para a ceia e aceitaram. Eu aceitei, você aceitou também? Diga glória a Deus. Segunda lição que a gente aprende nessa história, nessa parábola. A primeira é que o banquete de Deus é uma grande festa, e a vida cristã é uma grande festa. Segundo lugar, o banquete da salvação, infelizmente, é rejeitado por alguns convidados. Jesus, ele
ele conta essa história e aí ele elenca 3 tipos de desculpas que os convidados apresentam para não participar do banquete. Se você está aqui é porque você aceitou o convite. Olha só, primeira desculpa: eu não vou, Senhor, porque eu tenho coisa melhor para ver. Olha só, Lucas 14, 18. Mas eles começaram um por um a apresentar escusas ou desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e eu preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. Deixa eu perguntar para você: é errado comprar uma propriedade? Sim ou não? É errado o cara comprar um terreninho para ter uma chácara, uma fazenda? Você acha que é errado isso aí? Não é errado. Agora, você sabe que às vezes o que nos separa do reino de Deus não são as coisas ruins, são as coisas boas colocadas numa prioridade errada. Não havia nenhum pecado em comprar um terreno, mas quando coisas ocupam o lugar de Deus em nossas vidas, essas coisas podem se tornar um ídolo, e os idólatras não poderão entrar no reino de Deus. O que é um ídolo? É algo que brilha mais na sua vida, mais do que Deus. Ídolo. Muitas vezes nós temos ídolos, e às vezes o ídolo pode ser o terreno, pode ser a casa. Talvez pessoas hoje não vieram por esse banquete antecipado chamado Ceia do Senhor. Hoje eu tenho que fazer uma reforma na minha casa. Não tem outro dia? Hoje eu vou pintar minha casa. Hoje eu vou encher a laje da minha casa. São desculpas. E muitas vezes nós somos testados para saber quem está em primeiro lugar na nossa vida. Às vezes você e eu vamos passar por testes para que Deus saiba quem está em primeiro lugar na sua vida. Testes. Não nada de errado você ter sua casa, reformar a sua casa, gostar da sua casa. Essas coisas são boas. E se você não tem casa, é bem provável que Deus vai te dar uma. Deus é bom, Ele dá. Ele dá. Agora, quando eu sou convidado para uma ceia, para um banquete, para vir num culto, porque o culto também é uma festa, culto também é um banquete, e eu fico na minha casa, e eu vou lá ver o meu terreno, eu vou lá na minha casa de praia, eu vou lá desfrutar de coisas que não cabem no dia, aí eu coloquei um ídolo no meu coração. Você sabe que o povo mais rico financeiramente do mundo são os judeus, sim ou não? Você vai lá em Nova York, quem são os principais banqueiros? Os judeus. Quais são as maiores joalherias? Judeus. Você vai ver que há uma bênção para o povo de Israel, a terrena. Eles são um povo muito próspero. Por isso que eles tiveram tanto problema lá na Alemanha, porque eles se tornaram os empresários mais fortes lá na Alemanha, e por isso que odiavam os judeus. Mas você sabia que um judeu não abre mão de, na sua reunião de culto no sábado? Você sabia que um judeu, ele não abre mão de sábado estar lá na sinagoga para adorar a Deus, para aprender a palavra de Deus? Então eu só estou dizendo para você que quando você coloca Deus em segundo plano, você tem um problema. Hoje tem irmãos que ele despreza o culto, ele despreza a igreja, ele vem na igreja quando dá. Hoje dá, hoje eu não tenho que ir na feira, não tenho que lavar roupa, o meu time não vai jogar, não tem parente. Pastor, mas eu não venho porque o parente chegou em casa. Fala para o parente, você chegou na hora do culto, então se você quiser, você vai no culto comigo, porque eu vou no culto. Simples assim. É assim que a gente resolve. Então, o primeiro, ele arrumou uma desculpa, porque a desculpa dele era mais ou menos assim: eu tenho coisa melhor para ver. Porque tem gente, presta atenção, eu estou colocando como culto, como um banquete também. Eu sei que o banquete da parábola é do reino de Deus, mas nós estamos aqui num banquete chamado Ceia do Senhor, que o Senhor nos deu uma ordenança. Sim ou não? O segundo, deu outra desculpa, porque cada um tem sua desculpa, né?
Todo mundo tem desculpa. O primeiro disse que ele tinha coisa mais importante para fazer: ver a sua terra. O segundo, olha só o que ele disse. O outro disse, verso 19: acabei de comprar 5 juntas de bois. Uma junta de bois tinha 2 bois, 5 juntas, 10 bois. Estou indo experimentá-la. Por favor, desculpe-me. Então, o segundo, a desculpa dele é: eu tenho coisa melhor para fazer. Vocês, os crentes, vocês vão na igreja, sabe por quê? Vocês não têm nada para fazer. Vocês não têm nada para fazer, então vem no culto. Agora, como eu tenho coisa para fazer, eu tenho uma carreira a seguir, eu tenho a minha pós-graduação, eu tenho coisas importantíssimas. Agora, se eu não tivesse nada importante, eu viria para o banquete. Então, é gente assim, que na verdade apresenta desculpas. E vou dizer para você: se você não tem tempo para uma vez por mês participar da ceia do Senhor, é que você não faz parte do reino de Deus. Porque Jesus disse para buscarmos o reino em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Se você busca o reino, você está aqui, mas o Senhor está trabalhando por você, porque o Senhor trabalha para aqueles que o espera e o coloca em primeiro lugar. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Não tem desculpa. Domingo, é domingo manhã, domingo à noite, sei lá, domingo à tarde, é um dia do meu banquete espiritual. Vou alimentar minha alma, vou alimentar meu espírito, estou aguardando o meu Salvador. Os outros dias eu até negocio, mas o domingo eu não negocio. Aleluia. A terceira desculpa, que eu tenho que ser rápido, está no verso 20. Diz assim: primeiro deu a desculpa lá, né, do terreninho. O segundo deu a desculpinha da junta de bois, do trabalho dele, a carreira dele. O terceiro, ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Olha, irmãos, casar é bom? Depende. Eu estava pregando numa das igrejas que eu viajei agora, e eu deixei os jovens de cabelo em pé. Por quê? Casar é bom, é uma ordenança divina, sim ou não? Agora, tem gente que nasceu para não casar. São os eunucos. Pastor, por que você não falou antes de eu casar? Tem gente que tem um chamado e que não vai casar, vai casar, ele tem um chamado. E se ele casar, ele vai arrumar encrenca com o marido ou com a mulher. Conheço pessoas que têm o chamado para ficar solteiros. Agora, casar é uma ordenança de Deus, mas tem as exceções, não é? Agora, esse cidadão aí, ele resolveu marcar o dia do casamento bem no dia da festa. Então, às vezes, tem pessoas que ela é convidada para algo tremendo, maravilhoso, não é? Aí aparece uma oportunidade, ela não coloca o reino de Deus na agenda. O que aparece, ela coloca. Esses dias eu fiquei bravo com uma moça da nossa igreja, ela deve estar nos assistindo, lá no interior de São Paulo, bem longe, estão 700 quilômetros daqui. Eu fui pregar na igreja dela no final do ano passado, e na hora ela veio despedir, ela me abraçou, ela falou assim: pastor Silvio, eu quero te pedir perdão. Eu falei: lá vem. Segura o estômago que lá vem pancada. Que tem gente que vem pedir perdão para você, mais te ofende do que pede perdão, né? Eu quero pedir perdão porque você não me tratou bem, eu quero te pedir perdão porque você me feriu, né? Você sabe, tem gente que vai pedir perdão, tem gente que é melhor nem ouvir o perdão dele, senão a coisa piora muito. Está perdoado, não precisa falar nada não, filho, está perdoado. Eu sou decidido. O que é? Não precisa falar nada, não está perdoado, está tudo perdoado. E ela falou: eu quero pedir perdão, pastor. Sabe por quê? Final do ano passado, eu estava lá na igreja dela, porque eu não vou poder ir na conferência de avivamento, que foi uma bênção. Eu falei: mas para qual motivo, filha? Ela falou: é que eu vou casar. E eu falei para ela: tem 52 domingos no ano, você vai casar bem no dia da conferência. Ela falou: pastor, e a coisa piora mais. Falei: pior que isso? O que pode ser pior que isso? Ela falou assim: é que toda a minha igreja vai estar no casamento e ninguém vai para a conferência.
Você sabe que eu sou sereno e humilde de coração. E eu fiquei ali numa boa, estava na igreja dela, eles pagando o jantar e tal, não fiquei na boa, aquela carinha minha de testemunho de Jeová, bem bonitinha assim. Mas quando eu voltei, eu falei com o supervisor lá da área e falei: se esses irmãos não vierem na nossa conferência, eu nunca mais piso naquela igreja. Você fala: pastor Silvio, ficou com raiva? Fiquei. O senhor aqui também não ficou com raiva? Se o senhor ficou com raiva, por que eu não posso ficar com raiva? Fiquei com raiva. Fiquei com raiva. Não fiquei com ódio. Fiquei com raiva. Agora, por que esse senhor ficou com raiva? Eu não sei se você sabe, dentro do contexto dessa parábola, essa parábola é uma parábola que foi contada para pessoas que viviam no Oriente. E talvez a gente precisa colocar alguns elementos para você entender melhor. E como que funcionava a festa? Eu mandava o convite para você, para a ceia, para a festa, e você confirmava que estaria presente. E aí, o proprietário, vendo a sua confirmação, ele preparava um alimento bem planejado por um número de pessoas que iria. Então ele contava que aquelas pessoas estariam lá, e ele fazia o alimento, porque você sabe, no Oriente Médio, não é como hoje, naquela época, os alimentos eram escassos, não poderia sobrar. Não poderia sobrar, porque era um desperdício, seria ruim para a imagem daquele homem. Como que esse homem faz uma festa e sobra tanta comida assim? Seria ruim para a reputação dele naquela época. E esse homem, ele convidou, ele preparou, e horas antes da ceia, do jantar, do banquete, ele pedia para que os seus servos fossem lá e falassem para pessoas: ó, já está tudo pronto, pode vir. Agora você imagine a situação desse homem, essas pessoas se excusando, se desculpando, não vindo, o desperdício de alimento que ia ser, e as pessoas iam ter uma imagem: mas que cara que é esse? Nós aqui com uma escassez de alimento, e ele fazendo festa para esbanjar, para sobrar. Olha como que esse cara é tão irresponsável. Ele que seria o mal dessa festa. Então esse homem, na verdade, ele ficou assim com muita raiva. Ele falou: como é possível? Eu preparei tudo. Não sei se você sabe, uma hora esse convite para a ceia, essa porta vai ser fechada. Hoje nós estamos vivendo a época da graça. Há o convite para que todos venham a Jesus, venham para o reino de Deus, venham para Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Venha receber de graça a salvação. Mas um dia essa porta, ela vai ser fechada. E aí ninguém entra mais. Ninguém entra mais. Por isso que é importante nesse tempo nós convidarmos as pessoas para que venham para a ceia, para que venham para o Senhor, para que participe desse grande banquete espiritual. Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus. Terceira coisa que essa história nos ensina, que nem sempre o que afasta os convidados do banquete da salvação são coisas ruins. Olha só, Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ou seja, não são coisas más que nos afastam às vezes do reino de Deus, são coisas boas. O que há mal nessas coisas que nós falamos aqui? O que é mal você ter uma junta de bois, a sua carreira? O que é mal você se casar? Não é mal. O que é mal você, na verdade, aí querer ter uma vida melhor? Tudo isso são coisas boas que às vezes o próprio Deus nos deu para nós desfrutarmos. Mas quando essas coisas boas, elas acabam virando um ídolo na nossa vida, aquilo que era bênção vira uma maldição. Fizeram da bênção de Deus um ídolo. Fizeram de uma dádiva divina um ídolo.
Tanto um terreno, como a junta de bois, quanto o casamento, são bênçãos lá do alto. Mas quando as bênçãos de Deus tomam o lugar de Deus, o do Deus das bênçãos, aquilo que seria uma bênção se transforma numa grande maldição. Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus. Eu me lembro agora, eu vou contar isso para você. 1979, eu tinha 1 ano e pouco de convertido. Não, perdão, 1981. Eu tinha 3 anos de convertido. E eu era o professor auxiliar da escolinha dominicólica da primeira igreja batista de Santo André. Tinha o professor e eu era o auxiliar. Tinha 20 e poucos anos. E a gente dava aula para a turma pós-batismo. Tinha o pessoal que se batizava, que era a classe de catecúmenos, nome difícil. E depois a pessoa se batizava e tinha uma classe que esse professor dava aula e eu era o auxiliar. Eu estava começando o ministério. E eu me lembro, esse homem, um homem muito piedoso, muito temente a Deus, e eu aprendi muitas coisas com ele. Eu sou grato a Deus pela vida dele. Só que ele teve um probleminha. Ele comprou uma junta de bois, que na verdade foi uma chácara, na região de Campinas. Ele falou: Silvinho, ele me chamava de Silvinho. Silvinho, comprei uma chácara ali na região de Campinas. Eu falei: glória a Deus. E aí o que aconteceu? Ele falou: domingo que vem eu não vou vir dar aula, porque eu tenho que cuidar da chácara. O mato sobe, você sabe como é que é, não tem dinheiro para pagar caseiro. Então domingo você dá aula no meu lugar. E aí dei aula. Aí o outro domingo ele veio e deu aula. Mas começou a passar o tempo, ele ficou apaixonado pela chácara. Ele fez da chacrinha dele um ídolo. Um ídolo. E aí sabe o que acontecia? Ele vinha um domingo sim e 2 não. E aí eu tinha que dar aula. Eu achava bom, porque eu estava crescendo dando aula. Mas chegou um dia, sabe o que ele falou? Silvinho, assume a classe aí, porque tem tanta coisa para fazer naquela chácara que não dá para vir mais para cá. E eu assumi a classe. 1981, dava aula para a turma pós-batismo, né? Agora, ele fez o quê? Ele terceirizou o reino de Deus. Ele passou para outro. Ele se escusou fazer a obra de Deus. Deixa eu falar para você. Não permita que nada da sua vida, principalmente as coisas boas, ocupem o lugar do reino de Deus na sua vida. Não permita nada. Porque a Bíblia diz que quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas, que são as demais coisas? A provisão, a proteção, a direção, os cuidados de Deus virão sobre a sua vida. Agora, quando você inverte isso e coloca as outras coisas em primeiro lugar e coloca Deus em segundo ou terceiro lugar, você vai ter problema no reino de Deus. E foi o que aconteceu com essas pessoas aqui. Sempre coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, em nome de Jesus. A quarta lição que a gente aprende nessa história é que o banquete da salvação, ele é oferecido aos que são considerados indignos. Olha só o verso 21. O servo foi lá convidar as pessoas, eles se desculparam e não vieram. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se, ficou com raiva e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. A quarta lição, meus irmãos, que a gente aprende nessa parábola, e eu espero, volta lá, que a gente esteja junto nesses domingos, estudando sobre a parábola, para enriquecer a sua vida espiritual. Em quarto lugar, é que o banquete da salvação, ele é oferecido, em primeira instância, ele na verdade foi oferecido aqui para os judeus, o povo de Deus. Ele foi oferecido para a nação chamada povo de Deus. Mas, infelizmente, ele veio para os seus, que eram os judeus, mas os seus não o receberam. Aí o Senhor falou: não, eu quero que a minha casa fique cheia.
Irmãos, casa cheia é uma coisa gloriosa. Célula cheia é casa boa. Célula cheia é legal. Por exemplo, um casal que não quer ter filhos, casa vazia. Um casal que quer ter um filho, a casa está enchendo. Um casal que quer ter 2 filhos, aleluia. Quem sabe vai ter irmãos aqui que vai ter 5 filhos. Eita glória! Só o marido que disse, a mulher já deu uma cotovelada, falou. Agora, casa cheia não é legal? Vou falar para você que é casado. Eu sei que nós vivemos uma geração que tem muita gente que quer ter cachorro, não quer ter filho. Quer ter cachorro, quer ter gato, não quer ter filho. Mas filho é bênção. Ainda que dê um pouquinho de trabalho. Meu filho está lá no fim assistindo. Filho é bênção. Agora, não é gostoso quando você recebeu o seu primeiro filho, a sua primeira filha, a sua casa se encheu de alegria. Na célula também, quando chega gente nova na célula. Porque a célula chega a um ponto, pastor Gemuel, que é sempre as mesmas caras, os mesmos irmãos. A mesma luta, é sempre esses irmãos. Mas quando chega gente nova, irmãos, há uma nova vida, uma nova unção, um novo fluir no lugar. Eu quero declarar que esse ano a sua célula vai chegar gente, e a sua célula vai ser uma célula forte. Como diz lá onde eu vim em Pernambuco, é uma célula forte. É assim ou não? Falei mal? Forte. Eles falam que nós falamos forte. Agora, o anterior, eu estou no quarto ainda. O banquete da salvação é o seguinte: você vai evangelizar lá os que se acham bons, os intelectuais, as pessoas influentes, as pessoas que têm posição, as pessoas que são ricas, e essas poucas querem saber do evangelho. Jesus mesmo disse que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não falou que é impossível, mas ele falou que é mais difícil. E aí o Senhor fala assim, o servo falou para o Senhor, Senhor, esses caras não estão com a fim da festa não, eles têm coisa mais importante para fazer. O servo voltou, relatou isso ao seu senhor, verso 21, então o dono da casa irou-se, mas não ficou só na ira, é que nem eu às vezes fico irado, mas não fico só irado, aí eu vou para ação, e ordenou a seu servo, vá rapidamente para as ruas, os becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Sabe de quem a Bíblia está falando aí? De você. Volta o versículo aí. Você sabe quem são? Quem mora nos becos? Quem mora nas ruas periféricas? Quem são os pobres? Quem são aqueles que andavam manco, andavam tortuosos? Os cegos que não tinham visão espiritual? E as pessoas que andavam mancas, que não sabiam para onde iam, somos nós. O evangelho foi pregado para os judeus, eles rejeitaram. Foi pregado para outras pessoas que rejeitaram. Mas aí veio alguém que Deus usou para chegar em você, na sua família, na sua casa, na sua célula, e falou, já que o judeu não quis, o magnata lá, o bilionário não quis, vai o Silvio Gali mesmo lá do Jardim Elpo, vai lá irmãozinho lá do Zaira, vai lá o outro irmãozinho lá do Oratório, fala mais um bairro aí para mim aí, vai, chama lá aquele lá, o Marcelo lá do São Jorge, quem mais? Fala o nome do seu bairro, porque você não quer dizer que seu bairro é ruim, né? Chama aqueles mancos lá do Parque das Américas. Vai chamando. E quando o Senhor chamou, usou alguém, você foi lá, levantou a mão e aceitou Jesus. Falou, eu vou participar dessa festa, sim. Eu vou participar dessa festa. Aí, eu quero participar dessa festa. Aí você entrou no reino de Deus, o Espírito te regenerou, o Senhor Jesus perdoou os seus pecados, e agora você vai participar da ceia, aguardando um dia participar da grande festa que vai acontecer lá no céu. Aleluia! Não é maravilhoso isso? Tanta gente assim esperta, inteligente, os filósofos, os professores universitários não quiseram, mas quem quis? Nós.
Nós aceitamos. Ele veio. E a gente morrendo de fome. Com fome. E aí falou, vai ter uma festa. E nessa festa vai ter um banquete ali. Olha, vai ter uma festa. Olha, eu não sei no seu caso, mas no meu caso foi só um convite só, não precisou nem de dois. Um convite só, eu já quis, já vim para a festa, estou no reino de Deus, aleluia. E você também está no reino de Deus, aleluia. E agora você já vai esperando um dia participar dessa festa. E a ceia é um pré-anúncio dessa festa que vai acontecer um dia, quando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que na coxa está escrito Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, ele virá, pisará nessa terra e fará um grande banquete para a glória dele. Quantos podem dizer um glória a Deus? Não é maravilhoso isso? Você participar de uma festa. E hoje você não sabe porque se alegra. Você alegra porque você participa de uma festa. E onde você vai agora é uma festa. Todo almoço na sua casa deveria ser uma festa. O café da manhã deveria ser uma festa sua. Você faz parte de uma grande festa. Por isso que é insuportável falar que tem crente triste, deprimido. Numa festa, filho, numa festa você está deprimido. Quando você olha as promessas de Deus para a sua vida, você está triste. Deixa eu avançar aqui que eu me empolguei. Eu tenho mais 2 pontos para falar ainda. Quinta lição que a gente aprende nessa parábola é o seguinte: disse o servo o que o Senhor falou. Vai lá no Zaira, no Jardim América, no Parque das Américas, vai lá no Parque do Oratório, no São Jorge. O Senhor foi lá e trouxe. Mas olha só o verso 22. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Fala para o seu vizinho: ainda há lugar no banquete. Há lugar. Há lugar para sua mãe, há lugar para o seu pai, há lugar para o seu vizinho, há lugar para os seus parentes, há lugar para os seus filhos. Ainda há lugar. Não é maravilhoso isso que há lugar? Aleluia. Há lugar. Que maravilha que há lugar. Aleluia. Aleluia. Agora, enquanto houver lugar, a gente tem que convidar as pessoas. E é interessante que o verso 23 diz assim: então o Senhor disse ao servo: havia lugar, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Pastor, mas eu vou obrigar a pessoa a vir para o reino de Deus? Eu preciso dar uma explicaçãozinha aí. A palavra obrigar nessa parábola é uma palavra grega que significa forçar, compelir, empurrar e às vezes até mesmo apelar. Não é obrigar que você vai pegar o cara pelo braço e vai trazer ele aqui, não. Às vezes a gente tem que forçar a barra. Muitos pais não estão com os filhos na igreja hoje porque não forçaram a barra. Porque se o seu filho não for na escola, você deixa? Não. Mas se ele fala que não quer vir na igreja, você deixa. É disso que eu estou falando. Na minha casa não tem esse negócio, não. Na minha casa é o seguinte: você mora embaixo dessa casa, você come dessa comida, você participa dessa família, essa família é crente, então você vai para a igreja. Ah, mas eu não quero ir para a igreja, então você procura outra casa para morar. É simples assim. Eu sei que alguns acham que isso é duro, então, mas você sendo mole que é, os seus filhos estão tudo fora da igreja. É forte. É forte. Então, por exemplo, para ir na escola, você obriga. Não, para ir para a igreja, eu não obrigo. Na igreja vem quando sentir. Eu não estou sentindo. Agora, quando na escola ele não está sentindo, você deixa ele não ir? Filho, um pai, ele educa com amor e disciplina. Não é nem só com disciplina e nem só com amor. É amor e disciplina. Aqui é desse jeito.
Agora você faz o que você quiser. Ah não, meu filho não está sentindo. Meu filho não está sentindo hoje. Então deixa o seu filho sentir. Já já ele vai sentir vontade de fumar. Ah, mas ele está sentindo, vai fumar. Desculpa aí dar uma pegadinha pesada. Virou curso de educação de filhos agora. Eu só estou dizendo, irmãos, porque eu sou pastor e eu conheço os filhos de pastores que estão na igreja, e conheço muitos filhos de pastores que não estão na igreja, e eu sei como eles se relacionam. Os filhos dos pastores que estão na igreja, os pais, eles são disciplinados. Eles falam, é assim que funciona. Você serve a Deus, essa casa aqui a gente serve a Deus. Domingo nós vamos para o culto. Ah, não estou sentindo, mas você vai mesmo sem sentir. Agora aqueles que falam, não, faz o que quiser, você é livre, vai nessa. É melhor você disciplinar o seu filho agora, e talvez ele chorar um pouquinho, do que quando ficar velho amanhã, você chorar por ter tornado o que o seu filho se tornou. Desculpa aí, fechou o parênteses, vamos voltar aqui. Obrigar. Às vezes a bênção é tão grande que a pessoa que você está convidando para a festa, ela não tem noção do perigo que ela está passando. Ela não sabe do risco que ela está correndo. Você pensa o quê? Uma pessoa que morre sem Cristo hoje, você acha que ela vai para onde? Ela vai para o inferno, filho. Ela vai lá para o lago de fogo. Eu sei que a turminha nova da graça aí inventaram a doutrina do universalismo, que no fim Deus vai salvar todos, mas não tem um versículo na Bíblia que diz isso. Eles, na cabeça insana dele, eles criaram isso. A pessoa que morre sem Cristo hoje está perdida. Vai para o inferno. Vai para o inferno. Eu mesmo, eu estava voltando de Recife agora, peguei um táxi no hotel, e aí um senhor taxista de 78 anos, né, estava vindo. Eu ia ficar quieto, porque eu estava cansado pra caramba. Aí ele começou a levar para um clima pesado. Olha lá, as virtudes dele de 78 anos. E 78 anos, filho, o cara não tem muita virtude não, ele mente pra caramba. Aí começou, falei, não, eu não ia falar nada, mas agora, esse cara falando essas coisas aqui, eu vou ficar quieto, sabendo que esse cara vai pro Beleléu. E ele mesmo falou, na minha idade, é só comprar o caixão. Mas eu não falei que era pastor, porque quando você fala que é pastor, tudo fica mais difícil. Eu fico na minha. Aí comecei a falar para ele sobre a Bíblia. Comecei a falar para ele sobre Jesus. E aí o assunto mudou. Eu rezo todo dia e tal. Por quê? Eu tenho que ter consciência que talvez esse senhor vai ser a única oportunidade de alguém falar do evangelho para ele. Talvez fosse eu, talvez ele não vai ter outra pessoa. Eu tenho que ter consciência que se aquele senhor morrer sem Jesus, ele pode chegar lá no céu e falar, olha, eu levei um crente, um pastor, e ele não me falou nada. Pelo menos ele não vai poder se excusar, falar, não sei, ele ouviu, não sei se vai seguir. Agora, às vezes, meus irmãos, como diz a parábola, nós temos que forçar. Eu falei dos filhos, forçar. Você vai na igreja, você vai participar disso aqui, você vai. Você não tem opção, enquanto você morar nessa casa, sim. Agora, se você for morar em outra casa, a vida é sua. Agora, esse forçar também para nós, às vezes a gente tem que ir mais longe do que a gente tem ido. A gente tem que usar a nossa influência, a gente tem que usar algum poder que a gente tem para obrigar a pessoa a ir, que no fim vai ser um bem para ela. Eu me lembro, há uns 2 anos atrás, eu fui com o pastor Fernando pregar na Igreja Batista Atitude, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E lá eu conheci aquele jogador que foi do Corinthians, Leandro Castan. Você lembra dele, pastor Fernando? Ele é meu seguidor lá no Instagram. E eu falei, né, para ele, conversando lá, bom jogador, jogou no Corinthians, papo bom. Eu falei para ele assim, ele estava jogando no Vasco, ele era o capitão zagueiro do Vasco, o gigante da colina. E aí eu falei para ele como que ele desenvolve o ministério. Ele falou, pastor, o que eu faço? Eu dou uma forçada na barra. Eu falei, mas que forçada é essa? Ele falou, é o seguinte, eu sou o capitão do time, eu tenho influência sobre o técnico, eu ajudo o técnico a escalar o time. E tem um monte de moleque aí que quer subir para o time principal, sub-20, sub-17. E eu falo para eles, você quer que eu indique você para o treinador? Você tem que ir na minha célula de segunda-feira à noite. Eu achei maravilhoso isso. Quer dizer, ele usou da influência dele
do poderio dele, ele é capitão do time, ele indica quem vai na célula dele, ele falou que indica. Pra você ter uma ideia, ele mora numa mansão lá na Barra da Tijuca, morava, agora ele mudou. Ele falou que não cabia todo mundo na célula dele. Você imagine você no sub-17, sub-21, o capitão está falando assim, quem vai lá eu indico. Agora você, irmã, talvez não joga bola, mas você faz um brigadeiro daqui, ó, um nhoque, uma comida. Aí você convida a pessoa. Você fala, ó, eu vou fazer um jantar, e lá no jantar você dá o seu testemunho. A pessoa come, enquanto ela vai comendo, a boca está fechada, e você vai falando o seu testemunho, o que Jesus fez na minha vida. Você vai usando da sua influência para levar outros ao reino de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Cada um tem um poderio, uma influência, uma habilidade. Você usa a sua influência porque você não está querendo o mal deles. É porque às vezes a pessoa ela não sabe o risco que ela está correndo, mas você quer que ela participe dessa grande festa. Agora imagine no dia desse grande banquete. Quando você estiver nesse grande banquete maravilhoso, onde o noivo vai se encontrar com a noiva, que é a igreja, esse banquete, o maior banquete que já houve em todos os tempos, e você encontra essa pessoa. Eu não sei você, mas quando eu chegar nesse banquete, a primeira pessoa que eu quero abraçar é Jesus de Nazaré, o meu Salvador. A segunda pessoa que eu quero abraçar é quem me levou para Jesus. Essa pessoa foi um canal de Deus e me obrigou. Você não sabe, mas o cara também me obrigou hoje que eu descobri, preparando essa mensagem. Por quê? Ele sabia que eu jogava bola. Se ele me convidasse para qualquer coisa, eu não iria. Mas ele falou, ô Silvio, nós estamos precisando de um jogador lá na igreja presbiteriana do Tatuapé, só tem cara ruim, você tem que ir lá nos ajudar. E eu pensei que eu fui lá para jogar bola, mas eu caí numa armadilha. Chegando lá, jogamos 15 minutos de futebol, e depois era culto e retiro. E lá eu aceitei Jesus. Prepare a armadilha para os seus amigos, para que eles venham a Jesus e participe do reino de Deus também. Diga um glória a Deus aí, aleluia. E por último, eu pulo o sexto, eu ia falar sete, mas eu vou falar só seis, que já deu horário, eu me empolguei demais. O sétimo. O sétimo. A sexta, só para quem está marcando, deixa eu falar só a sexta, volta a sexta lição. Em sexto lugar, há mais anseio em Deus em salvar o pecador do que do pecador em ser salvo. O sétimo agora. Esse aqui é importante. Em sétimo lugar, o banquete da salvação fechará suas portas aos que fecharam o coração ao convite da graça. Olha só, Lucas 14, 24. Eu digo a vocês, o Senhor disse, nenhum. Quantos irmãos? Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Quantos irmãos? Nenhum. Eu sei que nós somos pessoas amorosas. Nós gostaríamos que todos fossem para o céu. Todos nós temos esse desejo. Nós gostaríamos que todos participassem desse banquete. Mas quem foi convidado e não veio, não vai participar. Eu sei que você já ouviu de purgatório, não tem um versículo na Bíblia. Você já ouviu de reencarnação, não tem um versículo na Bíblia. Não há uma base para você acreditar que quem morre sem Cristo vai ter uma nova oportunidade. Eu gostaria de acreditar nisso. Aliás, se eu pudesse tirar duas coisas da Bíblia, seriam o dízimo e o inferno. Se eu pudesse tirar, mas eu não posso tirar. Deus colocou lá, eu tenho que seguir a palavra de Deus. E o Senhor diz que esses que rejeitaram o convite, eles rejeitaram a graça de Deus. Por isso que esse taxista, eu me senti uma responsabilidade de falar para ele, falei que se esse homem se perder, eu tenho uma certa responsabilidade. As pessoas que Deus colocou na sua volta, você tem uma certa responsabilidade, não de fazê-las cristãs, nem de convertê-las, você não tem nem eu poder para isso, mas cabe a nós fazer o convite. Agora, se elas vão aceitar o convite ou não, é problema delas. Mas pessoas ficarem perto de nós por muito tempo e nós não fizermos nenhum convite, isso não é bom.
Porque se Deus colocar pessoas na nossa volta, temos que fazer o convite. Há um banquete, a casa ainda não está cheia. Há pessoas precisando do evangelho, do poder de Deus. Há pessoas que realmente precisam ter uma experiência real, verdadeira, transformadora com Jesus. Talvez você que esteja aqui, sua mãe, seu pai, seus filhos, seus irmãos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, crie uma estratégia, ou entregando livros, folhetos, ou um convite para vir no culto, mas faça a sua parte. Você é um agente de Deus para convidar pessoas para essa festa. Ah, pastor, e se elas não aceitarem? Não é problema seu. O êxito ao testemunhar consiste em compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Eu não converto ninguém, eu não salvo ninguém. Cabe a mim apenas fazer o convite.